Eu sou Jaqueline Signoretto, tenho doutorado em Sociologia pela USP e sou professora da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Sociologia, e coordeno um grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos, à frente do qual a gente já desenvolveu várias pesquisas sobre o controle do crime em São Paulo e também sobre a atuação da Polícia Militar. Então, sobre esse tema da fusão, né, do Ministério dos Direitos Humanos com o Ministério da Justiça, como uma ideia geral, né, até não era uma ideia ruim, né, porque não faz muito sentido a gente ter um ministério que se ocupa das políticas públicas sobre segurança pública e sobre direitos, né, e ter um outro ministério, né, que também... Então, a ideia de fusão, que também cuida do mesmo assunto. Então, a ideia de fusão, ela em si não é ruim, né? O problema é que não se trata de uma fusão onde a gente, de fato, fez convergir as pautas da segurança pública com respeito aos direitos humanos. Trata-se, na verdade, da extinção e do rebaixamento das políticas de reconhecimento de diferenças, né, que estavam à frente da CEPIR, por exemplo, que era a Secretaria de Igualdade Racial, e da SPM, que era a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e também da Secretaria de Juventude, que desenvolviam políticas de reconhecimento e políticas de equidade para os públicos específicos, os públicos mais vulneráveis à violência, como a juventude, em especial a juventude negra, né, e as especificidades da violência contra a mulher. Então, o que aconteceu, na verdade, não foi uma fusão de pautas, certo? Mas a extinção desses programas, né, e principalmente uma orientação política de não dar atenção, né, a essas políticas de reconhecimento e as políticas para direitos aos públicos mais vulneráveis. Então, como ação concreta que a gente tem, né, dessa fusão foi o congelamento por 90 dias, que foi determinado nesta última semana, para todos os atos do Ministério, exceto aqueles dos corpos policiais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Só que o Ministério da Justiça tem mais de 9 secretarias e 6 autarquias que tiveram todos os seus atos congelados, certo? Inclusive as políticas e diretrizes para a melhoria da segurança pública, né, e todas as políticas e diretrizes das secretarias que cuidam da parte de direitos de cidadania no Brasil. Então, o que se revela como a política atual, então, desse Ministério interino, é uma política onde a polícia tem total autonomia para tomar suas decisões e as políticas ligadas à cidadania e garantia de direitos, elas ficam com seu orçamento e os seus atos contados, né? Então, isso diz muito para nós qual é o ponto de vista sobre o que significa garantia de direitos para esse Ministério. Em relação ao governo interino, ainda a gente não tem os dados para avaliar, né? Mas sem dúvida que congelar as ações dessas secretarias, certo? Congelar as ações da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, congelar as ações de igualdade racial e congelar as ações da Secretaria de Direitos Humanos, significa você congelar o contraponto, certo, à violência policial que existe, principalmente nas polícias dos estados, né? Congelar os repasses, mas congelar principalmente a liderança em termos de introdução de novos princípios às políticas de segurança que o Ministério da Justiça tentava, ainda que timidamente, produzir no passado. Então, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né, tendo Alexandre de Moraes à frente, ele retomou uma política, né, baseada no alto elevado número de pessoas mortas pela polícia, né? Então, isso tinha sido combatido pelo secretário que o antecedeu, que era o Fernando Grella, né? E que Grella implementou uma política voltada para a redução do número de pessoas mortas pela polícia, para a redução do número de policiais mortos, né? E uma preocupação com a redução, portanto, do uso e do abuso da violência nas ações policiais, tanto para os policiais quanto para os cidadãos envolvidos nessas ações. Quando o Alexandre de Moraes assume a pasta, né, ele assume num refluxo dessas políticas de controle, né, e encorajando o número do que eles chamam de confrontos, né? Então ele mesmo deu entrevistas onde ele diz: nós melhoramos a inteligência policial para que os policiais cheguem mais rapidamente em ações armadas, e isso aumenta o número de confrontos.
Quer dizer, mas se a inteligência policial é mesmo inteligente, ela deveria estar prevenindo o número de confrontos e de pessoas mortas nessas operações, tanto do lado dos policiais como principalmente do lado da população civil, né? Mas se o próprio secretário encoraja e considera, né, que uma ação inteligente da polícia é uma ação que aumenta o número de mortos, né, então isso é considerado uma coisa muito grave. Então não é que a violência policial tenha sido inventada na gestão do Alexandre de Moraes, mas ela deixou de ser controlada, né, e ela passou a ser encorajada pelas declarações que o secretário fez à frente da pasta. Isso em termos de segurança e controle do crime. Em termos de controle de manifestações, a política implementada pelo Alexandre de Moraes, principalmente nos últimos meses do seu governo, né, é muito preocupante, porque o judiciário passou a tentar intervir e regular as ações da polícia militar, as ações de desocupação de escolas, por exemplo, envolvendo menores de idade, pautando condições para que a ação da polícia se exercesse. Já sabedor que ele deixaria a pasta para assumir o ministério, Alexandre de Moraes determina que a polícia desconsidere as decisões judiciais e passe a agir por conta própria, né? Isso significa que mais cedo ou mais tarde essa ação policial será novamente julgada pelo judiciário, né? E essa determinação do secretário possa vir ser colocada em xeque pelo próprio judiciário. Mas como ele não é mais o secretário, né? E agora ele está ocupando uma posição de maior prestígio, né? Pode ser que ele não sofra as consequências legais de ter descumprido uma ação judicial. Ocupe os direitos humanos.